Bom dia! Estamos no ar já. Isso mesmo, estamos no ar. Numa Bom manhã dia. de quinta-feira. Quinto! Então, como é que acordou a Zilpa esta quinta-feira? A saúde antes de sabermos do telespectador. O telespectador é prioridade, na verdade, não é? Mas como estás aí ainda a sair da onda da pequeno desconforto da saúde, nada melhor se não saber como é que acordaste hoje. Exatamente. Bom dia, família moçambicana. Bom dia para todos que nos acompanham a partir de já. Esse é o programa Quatro Estações, o melhor programa matinal. Bom dia, Alexandre, ou simplesmente Alex. Está bem. Zilpa está bem. Isto é com certeza. Olha, nós estamos ao vivo na TMT, posição 19, igualmente no YouTube, RTI. Escreva aí YouTube e diga também aos demais familiares para que estejam conectados. Ainda mais em breve estaremos nas outras plataformas. Estamos cada vez mais próximos, aliás, somos cada vez mais vista. Rádio e Televisão Índico. Para além do YouTube, temos também a nossa página do Facebook, que é TV Índico. Não estamos lá em direto, mas pode sim acompanhar os nossos programas, assim mesmo devagar, mas já corre lá e se inscreva e que com certeza dentro de instantes estaremos mais próximos e misturados, não é isso? Muitos conteúdos já colocados no Facebook, nas nossas redes sociais, para que o estimado telespectador não perca em nenhum momento. Quer acompanhar-nos através de TMT? Bem-vindo! Mas também pode nos acompanhar de YouTube, estamos lá. Facebook, igualmente. Enfim, aqui não há como dizer, não temos como acompanhar o Quatro Estações e mais programas aqui de RTI. Bem-vindo novamente e hoje vamos trazer um tema interessante. E vamos conversar com alguém que entende de lei. Lei que vai fazer a ponte para o empreendedor. Porém, mas estamos a falar... Pequeno empreendedor. Estamos a falar em particular do pequeno empreendedor, que geralmente as pessoas não têm dado muita credibilidade. E nós temos confundido muito pequeno empreendedor com o trabalho informal. Pois. Então é o que vamos demistificar um bocadinho mais hoje, e assim que está ligado a algum negócio, mesmo até que seja empresário, nada melhor que também aprender e ouvirmos bastante. Enquanto ainda estávamos em off, pronto, vimos, o nosso convidado está um mimo, está super top. Alexandre não aguentou. Nós temos tamanhos bem diferentes. Sim, Alexandre não aguentou, eu até disse, deve buscar alguma inspiração, se calhar deixar ficar dicas de style. Hoje em dia, a nossa aparição fala mais do que as nossas próprias palavras. Acho que até sonhavas que fosses homem para que tivesse a roupa que... Mas atenção, Sim. O tema de hoje também tem alguma relação com o mês que vamos entrar dentro em breve, estamos a falar mesmo de amanhã, que é o dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. E vamos mesmo prestigiar a estes, enaltecer a este, afinal de contas, sem o trabalhador, o mundo não seria igual. Realmente, e esse trabalho, nós somos abençoados porque trabalhamos em o que nós tanto gostamos. É por isso mesmo até que o grande conselho de um bom amigo é: goste do seu trabalho e faça com amor. Faça com amor, será tudo faça muito com amor. fácil, realmente. Mas saiba também das leis do seu trabalho, tanto que nós temos aqui um convidado que vem falar da legalidade para o pequeno empreendedor. Isso mesmo, estamos a falar do Dr. Jorge Tembe. Ele que é licenciado em Direito, é mestre em Investigação Criminal e atualmente está a fazer o doutoramento. Está a fazer o doutoramento em riscos complexos. É, na verdade, alguém que vale a pena consultar e beber bastante dele. Semelhante à água que nós temos aqui. Deixa-me só dar um gole. Quero vos mostrar uma coisa. Isso é chá. Mas devemos beber bastante do Dr. Jorge Manuel Tembe, que eu não sei se vem da Catembe, há muitos Machava, mas que moram na Matolagar. Na Matolagar. Sim, temos aqui o Tembe, não sabemos se vem de Catembe. Se vem da Catembe, pronto. Então, podemos saudá-lo. Ele é docente de várias universidades e tem dado algumas cadeiras e tem contribuído bastante para o enriquecimento do conhecimento de cada um.
Bom dia, doutor Tem. Seja bem-vindo ao programa Quatro Estações. Bom dia, saudações. Primeiro, agradecer pelo convite. Quero saudar telespectadores em casa. Quero saudar, talvez antes mesmo de saudar, dizer que estão lindos. Então, essa particularidade. Sim, estão muito lindos. Então, essa particularidade. Realmente. Veja só quem está a falar que estamos lindos, veja só. E depois ainda vejam por nós, olhem por nós. Mas vamos aprender das próximas vezes para nos encontrar ainda mais melhores. Sim. Sim. E venha da próxima também para falar de dicas de moda. Acho que Vou pensar no caso. Pois. Sim. Antes mesmo, o doutor Manuel Tembe, um bocadinho do seu percurso, é licenciado em Direito e depois tem investigação criminal com mestrado, atualmente doutoramento em riscos complexos. Se há alguma ligação, é estratégico e depois como é que se descobre para o direito? Muito obrigado. É difícil falar de mim, muito difícil. Por quê? Porque eu sou técnico veterinário. Ok. Sou técnico veterinário. Então, empreendi nessa área da medicina veterinária. Me especializei em técnicas de reprodução e cria. Estudei direito. Na verdade, era para defender o direito dos animais. Sim. Alguns que ignoram isso. Sim. Os animais têm direito? Claro. Quais, claro que têm direito. E quais animais, assim, dos mais comuns? Uma vez que me especializei em animais domésticos, eu trabalhei muito com os cães. Trabalhei muito com cães e gatos. Então, se formos a olhar, temos muitos cães vadios e temos temos indivíduos que vivem com cães por 2, 3, 4 anos e chega a uma fase que acham que já não precisam daqueles cães e descartam na via pública. Então, eu olhei a responsabilidade dessas pessoas, o que a lei, na verdade, olha relativamente a esse quesito. Já estamos a tocar, inclusive, no tema, inclusive. Sim. Então, eu fui observando. Há muita gente que faz isso. Olha que trabalhei com os animais mais de 15 anos. Mais de 15 anos. Era normal assistir animais e depois de um certo tempo esses animais deixavam de existir naquela propriedade. E eu perguntava, os animais diziam, deixamos na via pública, aquele era velho, era porque já tinha feridas. Então, a responsabilidade daquilo, se formos a ver, o animal pode ter um cão, pode ser velho, mas morde, não deixa de morder. E em caso de encontrar um indivíduo indefeso, o animal ataca. E a quem recai essa responsabilidade? Porque nós não sabemos de quem é o animal. Até eu posso saber. Mas não vai dizer. Eu posso saber, até pela integridade posso dizer. Mas no momento em que aquilo acontece, não tem como, porque não estou lá para ver que o animal que mordeu essa criança, o animal que mordeu esse idoso, é o animal do fulano de X. Então, e naqueles casos em que alguém tenta assaltar uma residência e é atacado. E naqueles casos em que a pessoa está a passar e o animal tira o focinho, ataca. E naqueles casos em que o animal invade o seu território e ataca o indivíduo, aí nós estamos a falar daquele caso em que o indivíduo abandona o animal na rua. Mas estamos a falar dos casos em que ele tem o animal na sua residência e alguém a passar, ou seja, o animal abandona para atacar o indivíduo que está a passar. A quem recai a responsabilidade. Ao animal, nós vamos processar um animal? Jamais. Essas todas perguntas me levaram a fazer direito, de modo a perceber
afinal de contas, o que está acontecendo. Vamos extrair um bocadinho deste direito que o doutor tanto bebeu na licenciatura. A quem cai a responsabilidade, já agora? É do dono deste animal ou então uma outra identidade? E como discutir em relação a esses aspectos? Para desanuviar, dizer que não temos nenhum tribunal para animais em Moçambique, então podíamos, até podia-se julgar o próprio animal, não é? Mas nesse caso não, é o proprietário, responsabiliza o proprietário, mas depende da responsabilidade do proprietário, porque há aqueles casos em que o indivíduo invade. Nós sabemos que criamos animais para a segurança, não é? Então, se o indivíduo invade e o animal ataca, não há nenhuma responsabilidade, mas há aquela situação de responsabilidade solidária, porque eu saio e vejo que alguém foi atacado pelos meus cães, claramente tenho que o levar ao posto médico, não é? Pela observação do coisa. E também olhamos para aqueles casos em que o animal tira o focinho, está dentro do quintal, mas tira o focinho, alguém ou criança estão aí a passar, o animal ataca. A responsabilidade continua do proprietário. Porque Geralmente criamos animais, cães, por exemplo, gatos, entre outros animais, somente criamos. Existem formas de colocar a legalidade a isso, por exemplo, alguma identificação do animal, ou apenas estamos nesta onda? Existe sim, primeiro porque temos que registrar o nosso animal. Temos que registrar, existe a caderneta sanitária, que tem lá os dados do animal, assim como os dados do proprietário. E tem lá também sinais particulares do animal, para melhor identificação. O que é escrito aí nas casas, cuidado com... Não exatamente, porque quando falamos de sinais particulares do animal, se formos a ver, temos, por exemplo, vou dar exemplo aqui de um pastor alemão. O pastor alemão praticamente tem as mesmas características. O ilustre tem o pastor alemão, com pelo longo, preto castanho, e também tenho esse pastor com as mesmas características. Então é preciso aí identificar algumas características distintivas, aquelas características que vai lhe facilitar identificar o seu animal em caso de qualquer situação. Então são essas características particulares que faz. Então, quando olhamos na situação, por exemplo, na situação do chip, temos também o chip, que nós, em caso do animal desaparecer, coloca-se o chip, então vai se localizar o animal através do chip, sim, do chip. Fator que se ignora bastante. Sim, esse chip tem um certo número, aí não há como recusar, depois de uma situação, dizer que aquele animal não é meu, ou aquele animal é parecido com o meu, mas não é o meu. Então, através do exame de sangue, é possível identificar o animal que perpetuou aquela ação. De fato, são fatores que não podem ser ignorados. Falou aqui da paixão que surgiu com o direito, mas também qual é a interligação entre o animal, o direito e a investigação criminal? Tudo bem. Algo interessante. Animal, depois direito. Sim. Eu fui estudando direito, fui percebendo que existem aqueles animais protegidos pela lei. Existe. Nós sabemos, há 7 anos, ouvimos aquela situação, aquela particularidade de Cookers Park, ouvimos aquela situação de rinos de rinoceronte. Então, muitos casos até de elefantes. Há animais que a lei protege. Então, o que acontece? Eu fui estudando direito, fui verificando essas todas particularidades. E uma vez que antes também estudei criminalística, e olhando para a área de trabalho, minha área de trabalho, que era trabalhar com odorologia forense, trabalho com odorologia forense, que é busca do cheiro através dos animais. Sim. Não é? Então eu fui perceber que é preciso aprimorar essa área de investigação.
estudei o direito, já sei quais são os direitos do animal, sei quais são os direitos da pessoa humana. Então, por que não a investigação através dessa odorologia forense? Odorologia forense, estou a falar de buscar traços de alguém através do cheiro. Então, o Se for animal vai aquele seguir... chip, por exemplo, Sim. aquele chip que acaba de referir, se for animal, é o chip e tal, e quer buscar pontos para recuperá-lo. Para recuperar. Ok, estamos a dizer naqueles casos em que, quando falamos de odorologia, nos casos, na busca do animal, por exemplo, o animal sai, desaparece. Então, procuramos outro formado naquela matéria de odorologia forense. Que vai ajudar. Chegamos no canil, do cão desaparecido, não é? Aquele animal vai cheirando e vai seguindo. Aquilo que nós temos assistido nos filmes, E é quando possível. colocam os cães atrás do indivíduo que cometeu um certo tipo legal de crime. E não é difícil assim, doutor, treinar um animal? Não. Às vezes dizem que tem que treiná-lo desde pequenino. Mas encontramos animais um bocadinho mais grandinhos e que mesmo assim são remetidos a treino. Aí depende da especialidade. Depende da especialidade, porque para buscas de substâncias, nesse caso busca de cheiro humano, busca de substâncias ilícitas, é preciso formar ainda pequeno. Ainda pequeno, a partir dos 3 meses. Então forma-se o animal. Mas para caso de patrulhamento, pode-se treinar mesmo o animal adulto. Estamos a falar de 1 ano, 2, 3 anos. Porque é para direcionar. O que acontece? Não há algo novo que se transmite o animal. Tudo que ele aprende vem sabendo, mas ensina-se o cão a fazer no momento certo. O animal vem farejando, ele vem atacando, mas pode atacar de qualquer maneira, pode atacar sem controle. Então, a partir do momento em que se adestra o animal, é para fazer no momento exato. Muito obrigado. A conversa está muito boa. Mas vamos mesmo agora voltar ao nosso tema. A espinha dorsal da nossa conversa, que é legalidade para o pequeno empreendedor. Se calhar até podemos fazer uma pequena ponte com o que aconteceu com o doutor. Antes mesmo era empreendedor, já empreendia animais e animais domésticos. E como é que era este pequeno empreendedor relativamente à legalidade? Há muita gente atualmente que faz negócios informais, que empreende qualquer tipo de negócio e ignora-se bastante este fator da legalidade. Como é que relaciona a legalidade versus o pequeno empreendedor? O que acontece muitas das vezes é o desconhecimento das normas. Nem todos os empreendedores, porque quando falamos de empreendedores, não estamos a falar daquele indivíduo que anda à margem da lei. Estamos a falar daquele que, dentro dos limites legais, ele procura empreender. E nessa senda de empreendimento, ele até pode estar a andar à margem da lei sem se aperceber que está à margem da lei. Muitas das vezes porque, talvez por conta da burocracia estatal também. Porque olhamos para o pequeno empreendedor, aquele indivíduo que está a nascer. Ele quer crescer no mundo dos negócios, mas não sabe como é que as normas funcionam. Falamos de empreendedor, geralmente quando falamos de empreendedor, procuramos olhar para aquele indivíduo que tem loja, para aquele indivíduo que tem o seu cantinho. Mas não existem pequenos empreendedores que andam na rua, aqueles que têm temos a falar de o indivíduo que vende ovos. O indivíduo que vende ovos, temos visto aqui muita Os gente. famosos ambulantes. Ambulantes. Estão aí, são pequenos empreendedores. Então, olhando para a legalidade disso, e eu vou voltar um pouco para o direito comercial, para o comércio. O que acontece? As normas surgem para quê? Porque estamos a olhar para a situação do indivíduo que está a andar na rua. Ele quer crescer, mas não sabe como crescer. Então, olhamos para o direito.
antes mesmo de direito. Nós vivíamos, ou seja, as pessoas viviam naquele tempo. Bastante. Eles viviam, trocavam bens. O carpinteiro fazia trabalho para o pedreiro e havia troca de serviço. E o médico também. Naquela troca nos serviços do carpinteiro, ele assistia o carpinteiro, assistência médica, não é? Mas chegou uma fase em que o médico percebeu que eu já terminei de construir, não preciso mais de carpinteiro. Então, o que aconteceu? Aí já começaram os conflitos. Porque o médico já não precisava do carpinteiro, construiu. Precisava de mais coisas, mas o carpinteiro sempre atrás do médico. Sempre atrás do médico. E aí é conflitos. Então, naquele momento, só os fortes é que sobreviviam. Aí que aparecem as normas jurídicas. Para regular essa convivência social. Para dizer que, senhores, sim, continuam a viver, mas dentro de limites da lei, de limites legais. Respeitar, dentro dos carris. Dentro dos carris. Então a lei vem colocar baliza na nossa convivência social. Mas este indivíduo que vende ovos na rua, muitas vezes, ou geralmente, tem sido aquele que está a comercializar algo de alguém, está a trabalhar. Agora, como se submeter na legalidade? Mesmo o que está a fazer o seu negócio próprio, tanto como também aquele que comercializa algo de outrem. Ok. Aí olhamos. Primeiro é preciso olhar para a capacidade jurídica daquele indivíduo. Porque nós temos a capacidade de exercício e capacidade de gozo. Então olhamos se esse indivíduo tem realmente a capacidade de exercício. Porque muitas das vezes temos visto crianças nesse negócio. Então olhamos a primeira coisa que tem que se fazer. A segunda coisa é olhar o tratamento que o proprietário, porque estamos a dizer que aqui temos o indivíduo que vende e que muitas das vezes não é o proprietário. Alguém está por detrás daquele negócio. E olhando, muitas das vezes esse negócio circula à margem da lei. À margem da lei, porque não se observa esse aspecto. É preciso aquele pequeno negócio, registrar o pequeno negócio. É preciso ir às instâncias competentes para o efeito. Primeiro, porque nós precisamos de ter um nome, não é? Precisamos de ter um nome, precisamos de registrar o nome, precisamos de salvar o nome. É aquele processo que passa geralmente para Baú, passa para Baú, aqui na cidade de Maputo, sim, Fonte Azul, para a conservatória, dos registros de notariados, sim. É preciso seguir esse processo, porque é preciso também definir que tipo de empreendimento quer criar. Porque se formos a ver, quando trata-se de pequenas e médias empresas, temos a N, as empresas unipessoais, e temos as empresas, para além de unipessoais, temos as sociedades, não é? Por cotas. Então é preciso definir que tipo de empresa pretende criar. Mas tratando-se de pequenos empreendedores, as empresas devem ser unipessoais. Falando agora em pequenos empreendedores, o doutor deixou aqui ficar que primeiro precisam adquirir uma personalidade jurídica que é registrar o mesmo, o seu nome para que possa ter identidade. Agora olhamos para aquela mamã que está em seu quintal. De certo que nem todos vendemos aquilo que nós gostávamos de vender. Há pessoas que optam por ovos, mas não porque queria ovos, mas porque o rendimento lhe cobre só a vender o próprio ovo. Agora, olhando para o pequeno empreendedor e para o lado da legalidade, é possível que uma mãe queira vender qualquer tipo de produto em sua residência para fugir das taxas?
Temos a postura municipal que regula as cobranças das taxas. Mesmo eles vão até as residências cobrar essas taxas. Mas temos aquela situação que rege, ou seja, em Moçambique temos o artigo 405 do Código Civil que fala da liberdade contratual. Nós somos livres. E olha que na liberdade contratual temos alguns princípios que dá liberdade de inventar o tipo de negócio que você quer exercer desde que seja nos limites da lei. Então nós temos a liberdade de contratar o indivíduo que nós queremos contratar, temos a liberdade de escolher o tipo de negócio, bem como a liberdade de escolher a forma desse negócio, desde que seja nos limites da lei. Falando agora em limites da lei, me vem aquela história, né? De todo empreendedor informal não é digno de ser bem visto na sociedade. Porque dizem que as pessoas que mais rendem são as pessoas que ganham mais visibilidade. Como é que a legalidade vê esse pequeno empreendedor que amanhã pode ser um grande empreendedor diante da sociedade? Tem-se dito ainda pelo velho adágio que é do pequeno que se torce o pepino. O pepino, sim. Como é que é visto esse pequeno empreendedor na perspectiva de estou a começar agora com 2 ovos, mas amanhã posso criar uma indústria de produção de ovos? Nós temos que observar o nosso país primeiro. Temos que observar o nosso país. Quando olhamos o nosso país, olhamos para aquele indivíduo que vende ovos, 2, 3 ovos, ele circula. Sabemos que a lei, em algum momento, aliás, que o nosso país, o que predomina é o negócio informal. Isso está mais que claro. É o negócio informal. O negócio informal está a dominar o mercado. Então, nesse domínio de mercado, o indivíduo pode crescer, mas muito bem, partindo dos 2 ovos, desde que tenha foco naquilo que ele pretende fazer. Trabalhando dentro dos limites da lei, não fazer aquele negócio, ou seja, não fazer o negócio de venda de ovos como capa, porque estamos a dizer que ele está fazendo o negócio de venda de ovos. Vamos exigir legalidade para esse indivíduo que só conseguiu 100 meticais. 100 meticais, comprou uma dúzia de ovos e está aí a vender. Qual é a legalidade? Esse indivíduo deve registrar a empresa, porque a legalidade estamos a dizer que esse indivíduo deve andar dentro dos limites da lei. Então, esse indivíduo vai registrar a empresa. Então, o que a sociedade precisa de fazer antes de julgar esse indivíduo é preciso apoiar esse indivíduo. É preciso criar formas para que esse negócio continue a andar. Se formos a ver, até porque falei mais da informalidade aqui, estou a dizer que o negócio aqui em Moçambique decorre informalmente. É regra, geralmente é isso. Por isso que a lei diz, a própria lei acaba criando a exceção. Diz, senhor, pode continuar a vender, pode continuar a trabalhar normalmente, mas não pode passar esses limites. Por isso que há certos negócios que a lei exige a forma. Temos, por exemplo, os contratos civis. Os contratos civis versam sobre a situação em que o negócio visa beneficiar a mim. Eu tenho o meu telefone, eu tenho aqui o meu livro, pretendo vender o livro de modo a suprir uma situação. Aí não estou ainda dentro do comércio. Eu posso vender o livro, tenho os 1000 meticais e depois dos 1000 meticais vou atrás da formalização da minha empresa para começar a trabalhar como comerciante. Porque se nós exigimos a legalidade dos atos comerciais, é preciso olhar para
o registro, ou seja, a formação da própria empresa, Este indivíduo- seguindo os requisitos da formação. Este indivíduo que faz venda de ovos, podia ter sido amendoim, roupa, que é ambulante, está praticamente suscetível a vários riscos. Sim. E caso de algum incidente, a quem deve ser a responsabilidade? Se for alguém que está a trabalhar para alguém, passando redundância. Aí temos que observar, primeiro, se aquela atividade é uma atividade registrada ou não. Porque não vou dizer que é legal ou não. Porque estamos a falar de formalidade e informalidade. Então, se aquela atividade está registrada ou não. Porque se a atividade está registrada, nós olhamos para os trabalhadores, os direitos do trabalhador, que esse é um trabalhador, está a vender para alguém. É preciso que esse indivíduo esteja na senda de INSS. INSS, para em caso de qualquer situação, temos aonde correr. Olha que é o indivíduo que vende ovos há 3, 4 anos, está a trabalhar para alguém. E esse indivíduo está a gerar lucros. E ele continua naquela senda. A empresa não está registrada. E depois um incidente acontece com aquele indivíduo. Claramente que o patrono terá responsabilidade. Falando agora em crescimento responsabilidade. para um indivíduo que sai da venda dos ovos e decide abrir o seu próprio estabelecimento, para além de registrar o seu nome como proprietário daquele estabelecimento, que outros documentos são pertinentes com que esse esteja mesmo incluso dentro dos padrões da lei? É preciso olhar ao documento, temos o BI, não é? Que temos Sim, que estamos ter. a registrar uma determinada empresa. Temos que ter o Sim, BI. sim. Para além do BI, temos que ter o NUIT. Temos que ter o NUIT. Para além do NUIT, temos que ter a reserva do nome. No IT pessoal ou de No estabelecimento? IT de estabelecimento, sim. E temos que ter a reserva do nome. E para onde dirige esse proprietário? Para que possa legalizar todos os documentos, possa ter todos os carimbos e possa se considerar já uma personalidade jurídica, falo já da empresa. Da empresa. Sim. Para esses pequenos empreendimentos, o BAU, Balcão de Atendimento Único, registra essas pequenas empresas. E também é preciso olhar, por mais que seja uma empresa, porque é uma situação que acontece com muitos proprietários das pequenas empresas. Naquelas empresas em que é proprietário, é funcionário. O que a doutrina não aprova, não é? É preciso que o empreendedor, depois de um certo estágio, busque indivíduos para poder reforçar o trabalho. E ele focar-se noutros empreendimentos. Para quem quer crescer, para ser grande empresário, não precisa estar lá como funcionário. Digamos, estamos na televisão, o proprietário da televisão é cameraman, e é realizador, e depois não pode. Ele precisa ter indivíduos a fazer isso. É preciso dar ao certo o que é de certo. Sim, enquanto outros estão a trabalhar, que talvez tenham mais competência para o efeito e que isso vai ajudar no crescimento da firma, no crescimento da empresa. Ele está para pensar em outros empreendimentos. Então, voltando para a questão, não é? Relativamente a Onde dirigir-se e Onde quais são dirigir. os documentos subsequentes para além do registro? para além do registro. Sim. Então, é preciso também autorregistrar no Instituto Nacional de Segurança Social. Autorregistrar-se. Esse é um dos documentos necessários depois da formação da empresa. Por quê? Nós mentalizamos que precisamos do Estado. Temos de trabalhar o Estado por causa da segurança jurídica, por conta da segurança em caso da reforma, em caso de qualquer situação. Mas o empreendedor pode registrar, pode pagar a segurança social para a própria segurança. Já Porque por não último, precisa. doutor, estamos mesmo com o tempo comprometido já. Temos a onda agora de mestres de cerimónias
os músicos, os artistas no geral, também estes devem entrar nesta linhagem? Ou então, qual é a importância de um artista, de um comunicador que faz trabalho, por exemplo, de mestre de cerimónias? Qual é a importância deste estar devidamente registado e quais ganhos este pode ter? Que muitas vezes limitam-se em apenas apresentar casamentos, aniversários, mas há outros tipos de eventos que acredito que possa ainda ser de grande valia. Qual é a importância de estar devidamente registado? É assim, primeiro dizer que essas atividades, estamos a falar de artistas, estamos a falar de apresentadores, estamos a falar de advogados, essa é não é uma atividade comercial, não é uma atividade comercial, mas sim intelectual. E sendo uma atividade intelectual, então é preciso, primeiro para salvar o próprio nome, porque existem aqueles apresentadores, mestres de cerimônia, que dizem: eu sou Afro-Man, eu sou um preto com estatuto. E depois vai ouvir outro indivíduo a dizer o preto com estatuto. Então, se nós temos aquele nome a circular, entramos nas redes sociais, procuramos o preto com estatuto, porque eu ouvi falar que existe um mestre de cerimônia, preto com estatuto, é muito bom. Então, às vezes, até que podemos entrar nas redes e encontramos um preto com estatuto falso, que não é aquele preto. Sem estatuto. Sim, um preto sem estatuto. Então, o que acontece aí é que se tem o registro do nome, salvou o nome e salvou a atividade intelectual que está a exercer, pode demandar aquele indivíduo em sede da justiça. Deixou a Zilpa muito feliz, doutor. Ela é mestre de cerimônias. Elas devem estar a sentir-se uma intelectual. Por favor, doutor, estamos mesmo no fim. Algo por anexar, algo que não tenhamos bem dito, questionado e que gostaria de anexar. E aproveite também a mesma onda de deixar ficar beijos, abraços à família, aos seus estudantes que estão conectados aqui a acompanhar o programa. Talvez dizer que estou mesmo em sede de considerações finais. Olhar que o trabalho de empreendedor, ou seja, o empreendimento é diferente daqueles trabalhos que nós temos visto agora nas bombas. Nas bombas que indivíduos compram combustível nas bombas com bidões para depois revender. É uma situação atual. Aquilo não é empreendimento, não é empreendedorismo. Aquele ato é o ato ilícito. É o ato ilícito porque não está registrado, ou seja, tem uma regra própria, tem leis, normas que regulam aquela atividade por conta da periculosidade da própria atividade. Uma situação também muito atual dos mototaxistas. Dos mototaxistas. Essa situação é muito triste. Olhamos para a situação de mototaxista como oportunidade de emprego, não é? Como oportunidade de empreendimento. Mas o que sucede é que o grosso desses mototaxistas não estão registrados. Não registraram a atividade. E olha que estão encartados. Então, temos visto situações de acidentes na via pública e que esses indivíduos muitas das vezes causam. Então, quem de direito precisa de fazer alguma coisa, não para parar com aquela atividade, porque é uma atividade que em algum momento dá de comer um e o outro, mas para regular aquela atividade. Quando, como, em que momento deve-se atuar aquela atividade. Não é só olhar para o motociclista, porque há aqueles que fazem e fazem bem. Há indivíduos que fazem bem, olhando para os deliveries, não é? Sim. Tem aqueles que fazem muito bem, mas existe aquele que tem a motorizada, teve como não sei, e está aí a criar situações na estrada. Então, as autoridades precisam de trabalhar no sentido de regular essa atividade de motociclista. Antes mesmo, doutor, temos aqui este livro que, por sinal, é uma coprodução, não é? Uma copreparação
entre doutora Amélia Timba Bambo e doutor Jorge Manuel Tembe. Assim, de forma muito rápida, falamos um bocadinho deste livro, por favor. Esse livro fala da fronteira invisível entre o direito e as finanças. Nós procuramos ver uma parede que existe ali entre o direito e as finanças. O que sucede é que muitas normas bonitas, bem emanadas, sem a interseção, sem a ligação entre o legislador e o atuador na área das finanças, estou a falar de fazedor do comércio, estou a falar do contabilista. Essas normas podem criar uma situação de catástrofe. Por quê? Porque é preciso que haja aqui uma ligação entre o jurista e o contabilista, de modo a criar normas que possam beneficiar o cidadão. Olha que nós trouxemos aí uma situação de risco legal que pode se transformar em crise financeira. Quando é que um risco legal pode se transformar em crise financeira? Quando nós, na qualidade de jurista, sentimos que, observamos que existe aqueles indivíduos que trabalham com a M-Pesa, trabalham com a Emola, e que esses indivíduos, na nossa percepção, ganham, porque passamos dali, levantamos 5.000 meticais e ele tem os 5.000 meticais, e não observamos quanto é que aquele indivíduo ganha. Já temos a data? Tivemos há dias a doutora Amélia falou deste livro, já temos agora a data do lançamento, ou então pelo menos o mês, estamos agora a espreitar o maio. O livro, sendo um livro didático e não literário, um livro que será usado pelos docentes universitários, usado pelos fazedores de direitos, usados pelos contabilistas e economistas. Optamos pelo mês do trabalhador. Exato. Pelo mês do trabalhador, porque o estudante universitário já está a olhar para o mercado. Já temos a data? A data ainda não, mas brevemente vamos anunciar a data. Obrigado pela presença, muito obrigado mesmo. Um forte abraço aos seus estudantes e se calhar mesmo abraços mesmo rápidos. Os abraços vão para todos que trabalham para o bem do país, que tudo fazem para o bem do nosso país. Vão os meus abraços, porque a mudança depende de nós. Como diz um pensador, nós precisamos de trabalhar e não criticar. Precisamos de fazer as coisas acontecer. Precisamos de olhar as coisas de forma a trazer soluções e não simplesmente para criticar, porque isso retrata a nossa vida. E muito obrigado. Por trás de grandes crises financeiras, quase sempre existe uma decisão jurídica mal compreendida, ignorada ou subestimada. É uma pequena parte deste livro que, estimado telespectador, poderá ter já em maio, que amanhã já estaremos neste mês. Zilpa. É verdade. Obrigada por ter nos acompanhado. Deixamos assim aqui a conversa com o Dr. Jorge Tembe. Ele que deixou aqui ficar. Falou, na verdade, um pouco de tudo. Falamos dos animais, falamos do comércio e falamos mais de alguma coisa. Com certeza podemos escolher muito e aprender muito. E não se esqueçam, continuem a acompanhar o restante da nossa programação. Nós prometemos voltar amanhã, que é dia 1 de maio, com muitas mais informações, principalmente por ser o Dia do Trabalhador. Então, o nosso programa estará mesmo virado ao Dia do Trabalhador, não é, Alex? Agradecemos por emprestar a sua disponibilidade a esta altura para acompanhar o Quatro Estações. Fique ligado, amanhã teremos uma edição especial em que vamos falar dos trabalhadores. Obrigado em português, Kioshikuru, Takuta,
Canimambo, Tatenda, em várias línguas da nossa bela Pérola do Índico. Amanhã estamos de volta com a Alexandra Pascoal Zunguz, ou simplesmente Alex, e também com a Zilpa Fulani. Silva Fulani. Até amanhã, bom dia, fique bem.